Olá, amigos, que a graça e a paz de Jesus esteja com todos vocês. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje, sábado, um dia tão lindo, ensolarado, nós iniciaremos uma nova lição, que é a lição do número 9, que ela tem como título Jesus, o sacrifício perfeito. Bom, Deus exigia, no Antigo Testamento, o sacrifício de animais como uma forma didática, de ensinar o povo de Israel, onde o verdadeiro Cordeiro de Deus, Jesus, ele viria posterior para que a humanidade recebesse o perdão dos pecados, que está lá em Levítico, no seu capítulo 4, versículo 35, e também no capítulo 5, versículos 10. O verso para memorizar da lição de hoje, ela diz o seguinte: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Que está lá em Hebreus, no seu capítulo 10, versículos 14. Algumas pessoas perguntam por que era necessário o sacrifício assim, de animais. Na antiguidade, inclusive no Novo Testamento é mencionado, quando uma pessoa faz uma aliança, um pacto, um acordo, quando ele faz isto com uma outra pessoa, ou seja, feito entre duas pessoas, ou duas nações, pode ser, geralmente ela era validada ou ratificada, ou talvez confirmada, por meio de um sacrifício de um animal. E no livro de Gênesis, no seu capítulo 12, versículos 22, ali nós vemos que esse sacrifício aparece, quando Deus faz uma aliança com Abraão. E ali a gente vê, menciona no livro, que Abraão ele andava no meio de animais, partidos ao meio, onde isso significava que duas partes que faziam um acordo, ou aliança, quando elas falhavam, elas estavam sujeitas à morte, assim como aqueles animais que apareceram, no caso de Abraão, Porém, por amor de Deus, do Deus grandioso, ele providenciou, sacrifícios que representassem seu filho que ainda viria morrer pelos nossos pecados. O sistema de sacrifício atinge assim o seu ponto máximo, com a nação de Israel, onde Deus ordenou que essa nação executasse inúmeros sacrifícios diferentes. E de acordo com Levíticos, no seu capítulo 1, versículos de 1 a 4, um certo procedimento era necessário para ser seguido, e o animal devia ter sim ser perfeito, sem manchas, sem mácula, e que a pessoa que estava oferecendo podia se identificar com aquele animal. E quando foi feito com fé, com arrependimento, este sacrifício providenciava o perdão dos pecados. O sacrifício de animais, ele terminou porque Jesus foi o sacrifício perfeito, sem mácula, sem pecados. O próprio João Batista confirmou isto quando ele viu pela primeira vez a Jesus e ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, que está lá em João capítulo 1, versículos 29. Quando nós falamos do sacrifício de Jesus, logo nos vem à nossa mente a cruz do Calvário. E hoje ele é o principal símbolo do cristianismo. Mas na antiguidade não era bem assim, meus amigos. No início da história do mundo, da igreja, o principal símbolo do cristianismo era o peixe.
E o significado é devido às letras, né, desta palavra peixe em grego, que são as iniciais dessa frase: Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. A cruz, historicamente, ela era símbolo de maldição, de vergonha, onde ali eram crucificados, né, bandidos, criminosos, ladrões. E quando acontecia com alguém isto, né, era uma vergonha para a família. E já no livro de Hebreus, no livro de Deuteronômio, no seu capítulo 21, versículo 23, ele diz assim, ó: maldito é todo aquele que for pendurado em um madeiro. Veja, meus irmãos, maldito. E ele é repetido também no livro de Gálatas pelo apóstolo Paulo, que está lá em Gálatas, no seu capítulo 3, versículos 12 a 14, que ele repete: maldito é todo aquele que for pendurado em um madeiro. Como a morte, né, de Jesus é o evento assim mais importante, central, né, do plano de redenção feita por Deus, a cruz passou assim, com o tempo, a ser assim, um significado de vitória de Deus sobre o mal, que significou a derrota do inimigo e o domínio da vida sobre a morte eterna. E isto Deus já havia mencionado quando Adão e Eva pecaram, onde Deus repreendeu a serpente, que era Satanás, e disse que surgiria da mulher alguém que pisaria na sua cabeça. E foi o caso quando aconteceu a cruz do Calvário, que Jesus acabou pisando na cabeça de Satanás, e ali houve a vitória da vida sobre a morte eterna. O que nós vemos, né, em 1 Coríntios, no seu capítulo 1, versículo 18, que o apóstolo Paulo chama o evangelho de a palavra da cruz. Vejam que importância que é realmente a cruz. E nesta semana, meus amigos, nós estudaremos sobre o sacrifício perfeito de Jesus, onde nós iremos detalhar e falar cada ponto que nós vimos aqui. Que você, meu amigo, minha amiga, possa se interessar por essas lições durante esta semana, algo importante que fala sobre o sacrifício perfeito de Jesus, e que você possa aceitá-lo como Salvador e Senhor da sua vida. Tenhas um feliz dia. Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.